Oi! E hoje, em um vídeo, uma viagem, eu vou te levar para a terra do fado. Eu vou te levar para Lisboa. Vem comigo! E hoje eu vou te levar para conhecer Lisboa. Lisboa é a capital e a maior cidade do país, Portugal. A cidade é dividida em 24 freguesias e ela é situada às margens do Rio Tejo. Lisboa tem uma vida cultural intensa e olha, ela também tem uma oferta de cultura diversificada, permanente, dada a sua localização geográfica ali, às margens do Rio Tejo. Todo mundo lembra, né? O Rio Tejo foi de onde saíram as naus para virem ao Brasil, as 13 naus. E, gente, não preciso nem falar que em Lisboa, Portugal, se fala português. Isso! E eu conto sempre nos vídeos que o descobrimento, que o desbravador, que quem chegou primeiro no lugar falava tal língua, vinha de tal país e por isso deu origem à língua aquele país. E nada mais justo de falar que nós falamos português porque fomos descobertos por um país que já se falava a língua portuguesa, que é Portugal. Ela é uma cidade cosmopolita, ela é uma cidade grande, ela é uma cidade que tem uma efervescência cultural muito grande e que ali abriga diversas raças, né, provenientes do mundo inteiro e também muitos brasileiros moram lá. Tamanho é a nossa herança portuguesa, tem muitos brasileiros que escolhem Lisboa, a cidade da Europa e uma das melhores cidades da Europa para se viver, para ir para lá morar. Lisboa mantém relações privilegiadas com diversas cidades, principalmente com cidades ou até mesmo países que se falam a língua portuguesa, com acordos de cooperação e de amizade. Tanto é que quando a gente chega em Lisboa, quando você vem de um voo proveniente do Brasil, quando você mostra o seu passaporte brasileiro, você sempre ganha um sorriso ali na imigração, porque eles gostam muito dos brasileiros. Gente, a história de Lisboa é muito antiga, né? Se perde aí no tempo. E é uma história muito rica. Rica em construção, em batalha, rica em arquitetura, rica em cultura, enfim. Então, Lisboa é uma parada obrigatória para quando você vai para a Europa. A cidade cresceu a partir da colina do castelo. Já foi habitada por fenícios, por gregos, por romanos, por mouros. Em 1147, foi conquistada por Dom Afonso Henriques, tornando assim a cidade como a capital do reino. Transformou a cidade em cais, em porto para as diversas naus e caravelas que saíram dali para descobrir novos mundos, como o nosso, por exemplo. Um grande centro mercantil onde, através do Rio Tejo, chegavam e saíam grandes mercadorias, mas chegavam muitas mercadorias e especiarias provenientes do Oriente. E tudo isso ali, às margens do Rio Tejo, é coroado pela história da Torre de Belém. A cidade de Lisboa foi palco onde vários povos, culturas e saberes distantes se apresentaram assim para o resto da Europa toda. E esse universo plural que tem a cidade transforma ela em cosmopolita, transforma ela numa cidade moderna, com uma história riquíssima. Você tem que conhecer Lisboa. Eles estão sempre tentando deixar ali as marcas do tempo, a sua história. Então, você caminha por Lisboa, você vai entendendo uma série de questões, inclusive brasileiras, que, claro, são provenientes aí dos nossos antepassados portugueses. Então, gente, a cidade é permeada por monumentos históricos, por arquitetura, que conta toda essa história aí dos tempos áureos de Lisboa. Mas nem só de monumentos, de arquitetura vive ali a cidade de Lisboa, né? A capital portuguesa. Em 2011, o fado
A canção portuguesa, ela foi distinguida como parte do patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O clima de Lisboa é mediterrâneo, ele é influenciado pela corrente do Golfo, os verões são bem quentes e os invernos são secos, mas é bem fresquinho. Eu gosto muito de ir para Lisboa em qualquer época do ano, tá? Dá para usar uma roupa leve, enfim. Mas a gente vai falar de clima daqui a pouquinho. As principais estruturas do poder político e econômico do país estão lá em Lisboa. E as sedes de organismos internacionais também estão lá. Como, por exemplo, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Agência Europeia de Segurança Marítima e muitos outros. É claro que ela é a cidade principal do centro financeiro do país, né? Então ali são feitos os maiores negócios, é ali que gera o maior dinheiro do país. Por quê? Porque lá tem um dos portos mais ativos do país e da Europa. E olha, vários navios que a gente faz cruzeiro aqui no Brasil são, claro, a grande maioria são italianos, mas a gente tem muito navio português também. É o segundo centro financeiro e econômico da Península Ibérica e concentra muita coisa lá em se tratando de economia, tá? Como refinarias de petróleo, área têxtil, estaleiros, siderurgia e pesca. Normalmente em um vídeo, uma viagem, eu conto para vocês algumas curiosidades. E até isso é uma curiosidade muito grande, então eu vou falar um pouquinho antes e vou pular essa parte nas curiosidades, gente, porque olha, ela faz parte da história. O gentílico é como se chama alguém que nasce em algum lugar. É o apelido, né? Então, quem nasce em Itu é ituano. E aí, gente, o de Lisboa é uma das maiores listas ou mais longas listas de gentílico do mundo. Eu vou falar alguns para vocês. Bota aqui, Hugo, para eles irem acompanhando. Lisboense, lisboano, lisbonense, olisiponense, uliciponense, ulixibonense, lisboês, lisbonino ou alfacinha, mas essa eu vou contar para vocês um pouco mais para frente lá nas curiosidades. E olha, para você que tá chegando agora no vídeo, não é aula de português, não é nada estranho, gente. A gente tá falando de que quem nasce em Lisboa tem todos esses nomes. Aliás, esse vídeo tá bem interessante, então já vai deixando seu like aí e olha, se inscreve no canal se não é inscrito. Manda pra frente compartilhando esse vídeo e ajuda a gente. E se você conhece mais algum gentílico de Lisboa, deixa aqui embaixo nos comentários. A população de Lisboa, apesar de ser a capital do país, não é tão grande. Pouco mais de 507 mil pessoas vivem em Lisboa hoje. E esses são dados de 2018. O sistema político de Portugal como um todo, ele é dividido em 4 órgãos de soberania. O primeiro, o Presidente da República, que é o chefe de Estado, a Assembleia da República, que é um parlamento unicameral, então tem 18 distritos e mais 2 regiões autônomas. As Ilhas Açores, que é um conjunto de 9 ilhas, e mais a Ilha da Madeira. O terceiro órgão de soberania é o governo, na qualidade de primeiro-ministro. E o quarto órgão são os tribunais, que são divididos em 4. O Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal da Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal de Contas. A área total de Lisboa, gente, tem 84,8 km². Sim, é relativamente pequeno, né? Bem interessante. Aliás, Portugal é super pequeno, é um país super pequeno. E a gente vai falar de outras cidades. Dá para fazer Portugal inteiro em uma viagem tranquilamente. Gente, é interessante falar que a divisão administrativa de Portugal como um todo, ela é um pouquinho diferente da nossa, tá? Então eu vou fazer uma analogia, eu vou fazer uma comparação com o nosso governo aqui, com o nosso tipo de divisão administrativa, para você entender. Mas veja, tem muitos pormenores. Só que esse vídeo,
É para dar ideia do geral para vocês e é para levar vocês para passear, para viajar. Portanto, se alguém tiver algum comentário, põe aqui embaixo pra gente se eu falar alguma bobagem, tá? Mas lembrando, é só uma comparação para que vocês entendam. Então, olha, tem os distritos, os concelhos e as freguesias. Os distritos é como se fossem os nossos estados. Os concelhos é como se fossem os nossos municípios. E as freguesias é como se fossem os nossos bairros. Mas acontece que freguesia vem desde lá da época do Império, então tem os seus pormenores, com leis e regras à parte. Então, gente, é só para vocês terem uma ideia, porque lá a gente não vai mudar de estado, lá a gente vai mudar de distrito, tal. Então, assim, gente, é só para dar uma comparação. Distrito, estado, concelho, município e freguesia, os bairros. O clima de abril a setembro, ele é um calor moderado, tá? Com temperaturas entre 12 e 25 graus. Julho e agosto é bem quente, com temperaturas entre 18 e 28 graus. E de dezembro a fevereiro é um inverno ameno, com temperaturas entre mínimas de 8 e máximas de 15 graus. O que tem para fazer em Lisboa, Bruna? Lisboa é boa mesmo? Lisboa é boa de passear? É, gente, Lisboa é uma delícia de passear, tá? E aí, é assim, tem muita coisa legal para fazer, mas bastante mesmo. E aí, ao longo desse vídeo, a gente vai soltando outros vídeos ou a gente vai soltando aí algumas fotinhos para vocês passearem por Lisboa comigo. Mas vou falar um pouquinho dos atrativos para vocês. Antes de falar dos atrativos, eu gosto sempre, e quem me acompanha aqui no canal sabe, já viu em alguns vídeos, eu gosto sempre de indicar o Bus Hop-On Hop-Off, tá? Aliás, eu indico tanto eles que eu acho que tá na hora da gente fazer um publi, não? Eu acho. Bus Hop-On Hop-Off, Sightseeing Hop-On Hop-Off, liga pra mim. Vamos lá. Por que eu gosto de indicar o Bus Hop-On Hop-Off, gente? Porque você se transporta, você escuta a história e você também pode descer no atrativo, conhecer o atrativo, pegar o próximo ônibus, enfim. Então eu acho que é uma saída. Lá em Lisboa, ele tem roteiro de 1 dia e ele tem roteiro de 2 dias, tá? Então, se você for ficar 3, 4 dias, 5 dias em Lisboa, você consegue, então, por 2 dias passear em bastante... Aliás, eu acho que em todos os lugares, gente. Dá para ir para todos os lugares. Então, olha, 1 dia custa 20 euros e 2 dias custam 40 euros. Não deixa de aproveitar, é uma boa dica. Gente, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, Castelo São Jorge, a Praça do Comércio, Elevador Santa Justa, a Praça Dom Pedro IV, a Sede Lisboa, o Oceanário, o Padrão dos Descobrimentos, o Santuário Nacional Cristo Rei, o Arco da Rua Augusta, a Avenida da Liberdade, a Ponte 25 de Abril, o Convento do Carmo, o Museu Nacional dos Azulejos, o Panteão Nacional, milhares de museus, como por exemplo o dos coches, que são o Museu dos Carros, Museu da Arqueologia e tantos outros. A Ponte Vasco da Gama, o Jardim Zoológico, o Elevador da Bica, a Praça Marquês de Pombal, o Aqueduto das Águas Livres, muitas igrejas, gente. É uma cidade super católica. A Praça dos Restauradores, o Mercado de Santa Clara, a Praça Luís de Camões. Aliás, praça é o que não falta. Dá para ir passeando por Lisboa, para numa praça, tem barraquinha de limonada para vender, é super cultural. Você pode curtir o movimento ali do povo local, é muito legal. A Rua Augusto, Cais de Sodré, Cassino de Lisboa, parques e o Jardim Botânico. A The Pink Street, que é super cosmopolita, tem que ir para fazer boas fotos. Palácio Nacional de Mafra, a Casa dos Bicos, Fundação José Saramago, muitos jardins espalhados pelas cidades e muitos miradouros, né? Os mirantes aí. Então, gente, tem coisa para fazer, tá? Lisboa tem muita coisa. Além de ter teatro, balada, fado, tem muita coisa para fazer. Então, assim, dá para programar uma ida para Lisboa fácil e é uma delícia. Além do povo de Portugal ser um dos melhores do mundo. Eles são super receptivos, eles são calorosos, amorosos.
Olha, gente, vocês têm que ir conhecer Portugal. Vocês têm que ir para Lisboa. Bruna, quero comer, quero comer. O que tem de diferente para comer em Portugal? Bom, em Portugal como um todo tem muita coisa diferente. Mas em Lisboa, especificamente, você vai encontrar restaurantes fantásticos. Claro, gente, em todos os destinos do mundo, principalmente destinos turísticos, vocês vão sempre encontrar restaurantes de comida internacional. Então vocês vão sempre encontrar alguma coisa que te apetece. Mas é lógico que em Lisboa, a base alimentar são os pescados, né? São aí os frutos do mar, sem dúvida nenhuma. Tem uma coisa que nós brasileiros sempre comemos na Sexta-feira Santa. Claro, não é todo mundo, mas a gente prefere comer esse tipo de coisa, é meio cultural, né? Será que tem alguma influência? O que será que é? É o bacalhau, gente, é lógico. Então lá tem vários tipos de bacalhau. Acho que um dos mais famosos é o bacalhau à Brás. Ele é um bacalhau todo desfiadinho, com batata palha frita no meio dele, ovo mexido, cebola e salsa. Ai, gente, é muito bom. A befana no pão também é super portuguesa. Carne de porco, pão e mostarda. É um sanduíche que se come a toda hora e vai muito bem com uma cervejinha. Vocês já ouviram falar nas castanhas portuguesas? Então, a gente come bastante aqui no Brasil, claro, quem gosta, né? Então é aquela castanha maiorzinha e aí lá elas são vendidas em uma espécie de carrinho de cachorro-quente na rua, mas é um tamborzão que tem essas castanhas aí e eles colocam num cone de papel e você sai comendo então pela rua essas castanhas. É muito icônico e muito português. Gente, outra base alimentar deles é o pato. Eles comem muita carne de pato, tá? Como uma ave, eles fazem muito pato. Pato à laranja, com batatas ao murro, enfim. É muito comum você encontrar pato. A gente tem como bebida de Portugal, claro, tem vinhos maravilhosos. Aliás, tem roteiros do vinho por Portugal maravilhosos. Em Lisboa você vai poder degustar muitos deles. Mas tem uma bebida muito específica lá em Portugal, que é a ginja, ou a ginginha. Ela é como se a gente toma lá, como se fosse tomar uma branquinha aqui. É num copo de shotinho e você toma antes das refeições para abrir o apetite. É muito português também. Mas ela não é branquinha, ela é bem vermelhinha, de uma frutinha bem vermelhinha. Eu gosto bastante. Aliás, isso é uma boa coisa para você trazer de lembrança, viu? E, gente, o pastel de nata, o famoso pastel de nata, que aqui no Brasil a gente chama de pastel de Belém, né? Lá se chama pastel de nata, que é uma delícia, vocês não acham? Além de diversos doces portugueses que vocês vão encontrar. Tem muita coisa gostosa, você vai achar um doce, uma bebida ou um prato que você goste mais. E aliás, comenta aqui embaixo quais outros pratos tem. Gente, vou fazer uma comparação com o real, tá? A gente vai gastar em torno, num bom restaurante para sentar, para comer, a gente vai gastar de 70 a 140 reais por refeição, tá? É claro que nós estamos falando do euro, né? Então, o euro, ele é bem mais caro frente ao real. Então, em comparação, são mais ou menos de 70 a 140 reais um prato, com bebida, claro. E daí já deixo emendar aqui que a moeda principal ali de Lisboa e de Portugal e de diversos países ali da Europa é o euro. Um euro tá valendo R$ 6,15, com R$ 6,15 na data que foi gravado esse vídeo, ele está valendo isso. Então assim, é muito caro mesmo, gente. Bem caro. Mas vale super a pena. Como que eu me transporto em Portugal? Nossa, gente, Portugal tem 1,5 milhão tipos de transportes, tá? Eu já dei até um spoiler falando ali dos atrativos turísticos que vocês podem se transportar de bus hop-on, hop-off. Mas é claro, você tem que ir até o ponto de saída dele, dar o rolê, ele vai te deixar ali, depois você tem que se virar para voltar aí para o seu hotel, para onde você for.
Gente, eu vou falar um pouquinho de todos os tipos de transporte ou até mesmo de coisas que são consideradas tipos de transporte. E vou falar do preço para você. Ó, gente, o táxi, que é o mais comum aí, né, para os turistas, tá? Ele tem um valor médio de 7,60 a 8 euros por quilômetro rodado. Tem Uber em Lisboa e ele custa de 3 a 4 euros o quilômetro rodado. O metrô, o ticket avulso, ele é vendido a 1,50 ou com cartão Viva Viagem você vai pagar 1,35 euros. Os bondes, que são conhecidos como Electros, sim, Electros, ok? O bilhete avulso do Electro custa 3 euros ou, se você tiver o cartão Viva Viagem, 1,35. O ônibus em Lisboa é conhecido como autocarro. Ele custa o bilhete avulso 2 euros, mas se você tiver o cartão Viva Viagem, ele custa 1,35. Os trens, que lá são conhecidos como comboios, eles custam o trecho da viagem 4,50. Os ascensores, que normalmente a gente pensaria que é um elevador, mas não, é uma espécie de bondinho que ele vai tendo uma força motora para fazer a subida dessa colina. Então são os ascensores. O avulso custa 3,80 euros e se você tiver o cartão Viva Viagem, 1,35. Agora sim chegamos aos elevadores, como por exemplo, o elevador de Santa Justa. Como, por exemplo, o elevador de Santa Justa, que te ajuda a subir de uma parte baixa da cidade de Lisboa para a parte alta. O ticket avulso para você fazer essa subida de elevador custa 5,30 euros. E se você tiver o cartão Viva Viagem, você vai pagar 1,35. Tem também, gente, o tuk-tuk, que é uma espécie de motinho, um triciclo com cobertura. A gente tem um trechinho aí que o Hugo vai mostrar. Nós estamos andando de tuk-tuk. Como os turistas gostam de pegar ele para fazer um giro, cabem 2 pessoas, tá? E ele tem ali um preço médio de 50 euros por hora. E tem também as barcas, gente, que faz as travessias do Rio Tejo. O ticket avulso custa 2,60 e se você tiver o cartão Viva Viagem, 2,56. Não tem muita diferença, são 4 centes de diferença, mas é essa promo que tem com o cartão. Mas Bruna, este cartão é uma mãe, não é mesmo? Gente, e agora eu vou te ensinar como comprar ele, como conseguir ele para conseguir esse desconto. Porque quando a gente fala a diferença de 1 euro tal, tá tudo certo. Não é grande diferença se a gente pensar em dinheiros locais. Mas a gente está falando em euro. Nós estamos falando que 1 euro tem uma diferença de 6 reais para nós. E isso no final da viagem pode fazer total diferença. O cartão Viva Viagem vocês vão comprar em qualquer maquininha de metrô, de lugares ou desses lugares turísticos mesmo onde se pega esse tipo de transporte. Você vai pagar 50 centavos de euro nele e você pode carregar com quanto você quiser. Aí, gente, é só curtir. Então, 50 centavos uma vez para ter todos esses descontos, vale a pena. Eu acho legal falar para vocês que também tem o Lisboa Card. Ele é vendido no aeroporto em algumas estações de metrô. Acho que vocês deviam pensar, se vocês vão rodar muito tempo por Lisboa ou se você quer praticidade e tudo bem de gastar esse dinheiro, tem essa opção. Ele é vendido de 3 maneiras. Para você usar todos os transportes por 24 horas, para você usar todos os transportes por 48 ou por 72 horas. 24 horas você vai pagar 19 euros. 48 horas você vai pagar 32 euros. E 72 horas, 40 euros. Então, gente, tem que fazer conta, tá? Você vai usar tanto transporte assim? E daí compensa Lisboa Card. Se não, pega o cartão Viva Viagem e vai carregando conforme você queira, porque a gente anda bastante por Lisboa. Pessoal, eu vou dar algumas opções para vocês de hotelaria, de hospedagem.
Dá para ficar em lugar baratinho, dá para ficar em lugar legal e dá para ficar em lugar carão, não tem problema. Tudo depende de qual é a pegada da tua viagem. Lisboa tem uma hotelaria fantástica, tá? Então não é por falta de grana que você não pode ir para Lisboa. Você pode sim e dá para se divertir super. Todos esses que eu vou falar, eles são com café da manhã. Tem N+, procura sempre seu agente de viagem, ele vai encontrar a melhor solução no melhor bairro para vocês, tá? Eu vou falar em reais para vocês terem uma ideia da hospedagem por noite com café da manhã. Então vamos começar pelo hostel. Hostel, integração, galera, a hospedagem mais barata que tem. Aliás, fazer a Europa ficando em hostel é muito comum para as pessoas. O Hostel Sunset Destination, por exemplo, ele tem um valor por noite, por pessoa, de R$ 165 com café da manhã. O Hotel Botânico, ele é um hotel 3 estrelas. Um hotel ok. Ele custa R$ 245 à noite por pessoa. Olha, um bom 4 estrelas é o Portugal Boutique, por exemplo. Ele é um hotel boutique. Ele tem uma estrelagem muito boa e ele parte de R$ 715 à noite, por pessoa e com café da manhã. E um 5 estrelas, como por exemplo o Altis Avenida Hotel, ele parte de R$ 923 à noite com café da manhã. Claro, gente, se a gente for converter isso a euro, ele vai estar aí em torno de cento e poucos euros, e 50 euros, 30 euros, quer dizer, você vai encontrar de 30 a X euros, né, a sua hospedagem lá. Eu vou pedir para o Hugo pôr uma foto aqui que é da Casa Mamed, que é um hotelzinho muito charmoso, numa localização super privilegiada, dá para fazer quase tudo a pé dali e ele custa em torno de 80 euros à noite. A gente fica muito lá e eu gosto bastante. Dá uma olhadinha. Te contar umas coisas legais de Lisboa, contar umas curiosidades para vocês sobre Lisboa. Você sabia que dar de comer aos pombos, pãozinho, bolachinha, um milho, né? Enfim, qualquer coisa que você dê de comer aos pombos é proibido por lei, você pode ser preso. Então cuidado, hein, gente? O estilo arquitetônico manuelino, ele só é encontrado em Portugal e precisamente em Lisboa, não tem em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, a Torre de Belém é em estilo manuelino. O fado é conhecido como a canção portuguesa, mas Lisboa é sua terra, é sua alma. Vocês sabiam que Lisboa é capital 2 vezes? Ela é capital do distrito e ela é capital do país. Quando estiverem em Lisboa, vão lá na Rua Atalaia, vocês vão ver o prédio mais estreito de Portugal. Ele tem 1,60 m de largura. Gente, a língua portuguesa é igual, mas muda completamente a pronúncia. Então tem um monte de coisa que pode ser que você se confunda. Ah, papá, queres um rebuscado? O que eu acabei de falar? Papai, você quer uma bala? Você quer um doce? Então tem muita coisa que a gente confunde bastante. Mas dá para ir tranquilo, não precisa fazer grandes cursos, grandes preparos. Olha que interessante. O país todo de Portugal, em sua extensão territorial, cabem 90 países de Portugal aqui dentro do Brasil. Lá tudo é pertinho, eu até já dei esse spoiler, lá é tudo pertinho, dá para fazer a pé, muito gostoso, você vai vivendo a cidade, tá? E olha, como diferença em grandes cidades da Europa, em vários lugares, tamanho é a educação é diferente, que os caixas eletrônicos, eles são ali na rua, aberto. E aí eu falei para vocês que eu ia contar mais pra frente sobre os alfacinhas. E agora chegou a hora. É a designação que mais se usa para quem nasceu em Lisboa, tá? Então vocês vão escutar muito. Quem nasceu em Lisboa é alfacinha. E tem 2 histórias. A primeira é da ocupação árabe, que eles plantavam muitas hortaliças, então acabou que quem nascia ali era conhecido como a hortaliça, como os alfacinhas. E a segunda é que como Lisboa começa nas colinas, eram plantados muitas hortaliças lá em cima e aí obrigando então o povo de Lisboa ser
vegetariano majoritariamente, tá? Isso naquela época. Logo conhecido como os que comiam alface, os alfacinhas. Agora tem uma outra história que eu não sei se é bem verdade, mas dizem que as mulheres portuguesas, elas não se movimentam muito. Então, lá atrás, né? Então, elas ficavam paradinhas feito alfacinhas. Mas essa eu não acredito muito, não. Bruna, quanto que eu posso gastar em uma semana em Lisboa, né? Então eu vou falar do preço de passagem aérea mais um hotel legal, um hotel 3 estrelas, categoria turística, tá, gente? Em torno de R$ 3.900 vocês passam aí uma semana. É claro que a gente está falando que o euro é uma moeda muito alta, mas não tem grandes consumos, tem consumo de comida, de atrativo e tal. Dá para ir, dá para fazer, é muito legal e não é tão caro assim. Você vai ser muito bem recebido em Lisboa. Gente, para entrar em Portugal de uma maneira geral, para fazer a imigração, você precisa de passaporte porque você está indo para a Europa. Mas não é necessário visto consular, não existe visto consular para Portugal, tá? Então, tendo seu passaporte, você pode entrar no país tranquilamente depois de passar pela imigração. Não tem nenhuma vacina específica para entrar em Portugal, também é tranquilo. E não tenham medo, vocês vão conhecer um país belíssimo da Europa, uma cidade fantástica daquele país e olha, vale super a pena porque lá se fala português. É uma casa portuguesa com certeza. Pessoal, eu quero muito ler os comentários de vocês aqui embaixo, tá? Então, se você tem alguma coisa a mais para falar de Lisboa, e Lisboa merece uma série completa. A próxima vez que nós formos para lá, com certeza a gente vai trazer ela quentinha. Mas, se eu deixei de falar alguma coisa por conta do tempo, deixa aqui embaixo, vamos interagindo. O estilo arquitetônico manuelino. O estilo arquitetônico barcos veleiros no rio, tejo pro mar. Tananana, foi descoberto o Brasil. Mas rima essa musiquinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, uma viagem. E não esquece que a gente faz essa série Um Vídeo, Uma Viagem, que são viagens reais para as pessoas reais. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e vem viajar comigo.